faz, Deus, nesta noite, para que o Senhor venha me usar, Deus amado, como seu instrumento neste coração. Fala conosco, Deus, abre para nós a porta da tua palavra e traga para nós a revelação para cada coração que está aqui, Deus. O Senhor conhece cada um que está aqui, porque eles pertencem ao Senhor. Então, que cada um possa ser alcançado pela sua palavra, Deus amado. Que ninguém saia daqui da mesma forma, mas assim como vai ser servido alimento natural, que o Senhor, o teu Espírito, alimente o teu povo. Alimente com aquele pão que o Senhor prometeu, que quem comer do teu pão jamais terá fome. Então, Deus amado, alimente do teu pão, que é a tua palavra, que o Senhor disse, Pai amado, que o homem viverá de toda a palavra que sai da tua boca. Então, Deus amado, que seja do Senhor, Pai. Seja aniquilado tudo que é do homem, todo pensamento, tudo aquilo que nós achamos, pensamos, que caia por terra da nossa vida. Porque isso não procede do Senhor, mas o teu Espírito possa encontrar liberdade na minha vida e neste lugar, na vida de cada um que está aqui, para que o Senhor possa trabalhar em cada coração. Porque o que vale mesmo, Deus, a partir de agora, nós já falamos, testemunhamos, louvamos, mas o que tem o poder mesmo é a tua palavra. Então, Deus amado, que a tua palavra cumpra o propósito aqui. Primeiro, salvar a nossa alma, porque está escrito que nós devemos acolher a palavra, que ela é poderosa para salvar a nossa alma, Pai. Então, Deus amado, nos salva, Deus. Opera de tal forma que a tua verdade venha nos libertar, que a tua palavra ela venha nos alimentar, e que quando, Deus amado, nós estivermos perto de ti, Deus, essa palavra cada dia, Pai amado, nos leve a reconhecer, Deus, que é o Senhor que fala conosco, Deus. A tua palavra abre nossa visão para nós reconhecer quando o Senhor fala conosco. Então toma este lugar agora. Eu peço que o Senhor envie teus anjos, Deus, como escudo sobre este lugar. O céu deste lugar seja guardado pelo Senhor, Pai. Que possamos estar à sombra do Onipotente a partir de agora, porque queremos, como filhos, Pai, estar na tua presença. Que a tua paz tome agora nossas vidas, de tal forma que seja só nós e o Senhor. Que nada venha nos tirar da tua presença, nada venha nos perturbar nesse momento, mas antes nós possamos descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 6 de Mateus. A partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Diz assim a palavra do Senhor: há ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque o gentio é que procura todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu acredito assim, que Deus, assim como nós, como pessoas naturais e carnais, às vezes a gente vai em médico, tem muita gente que faz isso, né? E eles fazem prevenção, né? E na prevenção, eles já adiantam, né? Porque eles não querem passar por algo lá na frente. Então, eles se previnem antes, mudando alguns hábitos, ou acrescentando algumas coisas na sua vida, porque eles estão se prevenindo de algo. E o que Deus tem me falado nesses últimos dias, que nós como crente, nós precisamos trabalhar agora com a prevenção. Um checklist na nossa vida espiritual, onde a gente começa assim, a gente tem que começar a se examinar e ver realmente o nível que eu e você estamos diante do Senhor. Não levar mais a nossa salvação de qualquer jeito, é o que Deus tem me falado desde quarta-feira. Não levar a nossa vida, nossa salvação assim, de qualquer jeito, sabe? Vamos levando assim, entendendo? A gente vai levando um dia atrás do outro e vamos matando um leão aqui, outros 2 leões amanhã e vamos levando. Não, Deus está falando que não é para fazer mais isso. Que desde domingo, quando Deus me deu aquela abertura, né, que estava inclusive em Mateus, né? Mateus 5, eu continuo voltando com o sermão das bem-aventuranças, né? Ali quando ele falava do amor, da vingança, de como nós devemos nos comportar, hoje Deus vem falando de algo que está no mundo. E se eu e você, como crente, não entender o que está sobre este mundo, nós vamos acabar sendo tragados. Nós vamos acabar entrando na porta larga e nós vamos começar, como crente, ter a mesma vida do gentio. Então nós somos filhos de Deus, aceitamos Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida, mas o nosso comportamento é o comportamento igual do povo lá fora, do gentio. Pastora, quem é gentio? Gentio é quem desconhece Deus. Pessoas que não têm Deus e que não conhecem Deus. Então Deus está chamando a nossa atenção para nós tomar cuidado, para nós não se permitir entrar neste lugar, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus está falando com nós. Pode acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui. De repente, eu e você está igualzinho o comportamento do gentio. E de repente nós esquecemos de um detalhe, da paternidade. De saber que nós somos filhos de quem? De Deus. E que nós temos um pai. E como pai, ele cuida de quem? De mim, de você. E de repente agora nós esquecemos disso e agora nós se tornamos filhos independentes e
nós tomamos nossas decisões, nós começamos a construir, desconstruir, fazer, viajar e esquecemos que nós temos uma paternidade. Esquecemos que nós temos alguém que cuida de nós. Esquecemos que tem alguém que olha por nós e diz assim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Mas esse que disse que não deixaria nós órfãos, ele também preveniu a igreja. Ele disse assim, olha, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Então nós precisamos tomar cuidado nisso. Se nós hoje estamos vivendo pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Então nós precisamos entender se nós estamos entrando nesse lugar que a palavra quer que nós cheguemos, no nível de justiça, aonde nós viveremos pelo quê? Pela fé. Aonde a minha prática da palavra, a tua prática da palavra, quando diz justiça é a palavra, ela entende e compreende que eu estou plantando. Tudo aquilo que Deus está mandando eu plantar. E certamente eu vou o quê? Colher. Tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Então eu tenho que entender que na minha vida eu preciso tomar alguns cuidados para que eu não desfaleça. Para que eu não chegue nisso aqui que Jesus falou assim, homens de pequeno quê? Fé. De pequena fé. Para que eu não chegue nesse lugar onde eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu batizei pela fé, eu reconheci isso pela fé e de repente hoje eu já não acredito mais nisso. Eu já não vivo mais dessa forma. Eu não acredito mais que Deus, Ele é capaz de me suprir e de cuidar de mim. Nós acabamos um estudo de Jó. E uma das coisas que mais me impressionou nesse estudo, mas Deus não me falou na igreja, Deus me falou no particular, quando a gente estava buscando um pouquinho mais. Que quando o Jó, ele está lá no capítulo 1, ele está lá, homem poderoso, homem rico, homem temente a Deus, servo de Deus. Satanás falou uma coisa, disse assim para Deus, falou assim, tudo que Jó faz se abençoa, né? Onde Jó empreende, você vai lá e abençoa. Então você agora, você toca em Jó, você vai ver, você não vai blasfemar contra você. E Deus falou assim, tá bom, pode fazer isso aí. Mexe em tudo que ele tem, só não tira a vida de Jó. Só que me impressionou foi o capítulo 42. Porque no capítulo 42 Jó tinha perdido tudo. Tudo. E Jó não tinha perdido a vida, até a saúde Jó perdeu. Só que no capítulo 42 diz assim, e Deus muda o cativeiro. E Deus dá o dobro do que Jó tinha. E Deus agora começa a abençoar a vida de Jó. Essa parte me chamou a atenção. E Deus agora começa a dar para Jó o dobro do que ele tinha. Isso que me chamou a atenção. Que no capítulo 1 Jó fez, furou o poço, trabalhou de sol a sol e corria atrás. E Deus falava, tá bom, te abençoo. Mas no capítulo 42, Jó, ele só foi acrescentando. Foi Deus que foi dando para ele. Aleluia. Ele não teve nenhum tipo do que de esforço. Porque quem trabalhou para ele? Deus. E é esse nível que Deus quer me levar e te levar. A um nível onde o jugo vai ser o quê? Suave. O fardo vai ser, não aquele fardo que lá pela queda do Adão, vai trabalhar, vai ser difícil, você vai suar para poder ter. Mas no nível onde nós já não vivemos mais segundo o primeiro Adão, mas nós vamos ver segundo o quê? O segundo Adão. Aonde a nossa fé vai nos levar a uma dimensão tão grande que Deus vai começar a acrescentar na nossa vida, como Jesus disse na bem-aventurança. Não é porque nós vamos ficar dormindo, preguiçoso, não tem nada a ver, porque Jó
não ficou nenhum momento preguiçoso. Já, ao contrário, Deus levantou Jó como intercessor. Deus levantou Jó como um testemunho, né? Na família, o povo vinha, ele partilhava pão. E eu acredito que ali, aquela hora ali, eu acredito que era um momento onde ele falava de Deus, de tudo que Deus fez na vida dele. E ele foi o quê? Pregando o evangelho. Ele estava vivendo pelo quê? Pela fé, não é verdade? Então nós entendemos que eu e você, nós temos esse chamado, todos nós. Como filho de Deus, a entrar nesse lugar que o reino, ele passa a ser mais importante para nós. Glória a Deus. Ele passa a ser a minha primazia e a tua primazia. E quando o reino, ele passa a ser a minha primazia, a sua supremazia, eu já não sou mais uma pessoa carnal. Eu sou uma pessoa espiritual. Por quê? Porque o reino é o que? Espírito. Ele não é comida, ele não é bebida, ele não vem numa aparência visível. Então você começa a entender que quando você entra nessa busca do reino e você começa a cavucar essa busca, e você busca e vai buscando e buscando, que ele está falando que é para buscar. Não é para você dormir lá, não, é para você buscar. E nessa busca você vai encontrar um inimigo. Que ele vai se colocar no caminho para fazer o quê? Impedir esse encontro, essa coisa maravilhosa que Deus preparou para quem? Para os seus filhos. E ele vai usar uma arma que eu quero dizer hoje para vocês: a ansiedade. A ansiedade. O próprio tempo que nós vivemos hoje, da tecnologia, tudo, ele está levando nós para um nível, presta bem atenção, onde nós não sabemos mais sentar e esperar. Não sabe mais sentar e esperar. A ansiedade, ela é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É o medo de situações cotidianas. A ansiedade estimula os indivíduos a entrar em ação. Esse é o problema. Quando o homem está movido por provocado, vamos dizer assim, por a ansiedade ela tem um poder de estimular eu e você a tomar decisões, a praticar ações. É aí que entra o perigo. Aí entra um perigo na minha vida, na sua vida, de eu sair do propósito, de eu sair do caminho de quem? Que Deus preparou para mim. E o diabo sabe disso, tá? Estimula o indivíduo a entrar em ação, porém em excesso faz o contrário na nossa vida. Traz inquietação, traz agitação interior, traz nervosismo. A ansiedade afeta o corpo físico, traz doença, traz dores, traz falta de apetite, dores musculares, tontura, vertigem, falta de ar, tarará, 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 dor de estômago. Então, não brinca com essa influência. Essa influência, ela vai tirar você da fé. Você viu que o Senhor disse, pequena fé. Mas ele começa lá repreendendo. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade é um estilo de vida, onde você anda daquela forma. Você já levanta ansioso, está comendo ansioso, café da tarde ansioso, janta ansioso, no culto ansioso, e quando vai dormir você está que jeito? Ansioso. Então, quando esse sentimento, ele entra, ele consegue tomar uma dimensão dentro da minha vida, da sua vida. Ele vai dirigir a minha vida. Ele vai comandar a minha vida. O meu justo viverá pela fé. Eu já não vou mais viver pela fé. Eu já vou viver pela ansiedade. Eu já vou viver de uma forma que a minha alma vai ficar inquieta. O tempo inteiro. Hoje você vê, você vai olhar para as crianças, elas estão assim, ó. Você tem que pedir para as crianças pararem. E por quê? Sabe por quê? Porque desde o ventre,
a mãe já gera a criança. Por quê? Porque ela está lá grávida. Não tem aquele momento. Aí a criança já nasce correndo do mesmo jeito que a mãe. Já vai o mesmo percurso da mãe. Então, nós dar risada, mas o negócio é preocupante. Porque quando Deus me falava isso aqui, é preocupante. Por quê? Porque vai me tirar da presença de Deus. É preocupante porque vai mudar os meus valores. Entende? Vai mudar totalmente os meus valores. Quando eu estou andando pela ansiedade, os meus valores são outros. Por quê? Porque eu vou dar valores para as coisas naturais e carnais. Eu vou olhar para a minha necessidade carnal. E eu vou me preocupar. Nossa, eu preciso comer. Nossa, eu preciso vestir. Nossa, eu preciso beber. Mas por quê? Porque o que está gerando na minha vida está me levando a cada vez mais me afastar do quê? De Deus. Exatamente. E tem crente que está assim dentro da igreja e não está nem o quê? Percebendo. Porque o inimigo já tomou a sua vida. Por isso que Jesus disse, meu povo está sendo o quê? Destruído. E meu povo, ele está dizendo. Pessoas crentes, porque quem está no mundo, ele está falando. O gentil já está andando assim. Quem está no mundo pode andar assim, preste atenção. Eles vão andar assim porque eles não conhecem e eles não têm o que eu e você tem. Então eles vão se mover por aquilo. Mas agora eu e você, preocupante é eu e você. Nós temos, nós conhecemos e nós estamos andando assim. Isso que está preocupando. Nós, a igreja. Porque nós estamos colocando prioridades que não deviam ser nossa prioridade. Nós estamos nos movendo por preocupação que o Senhor diz que não deveria ser a nossa preocupação. E nós estamos assim, olhando para quê? Para as coisas naturais, ao invés de se mover pelas coisas espirituais. Nunca se viu a igreja tão carnal. Nunca se viu a igreja tão cansada. Nunca se viu a igreja tão faminta por coisas dessa. Eu acredito que nós somos a pior geração do Evangelho. Porque quando nós vemos os nossos antepassados, minha mãe estava falando, quinta-feira, que em 32 teve uma fome muito grande no Brasil. O ano de 32. E foi o ano que ela nasceu. E ela disse assim que minha avó, ela ia para a cidade e comprava farinha. E colocava a farinha dentro dos potes de barro para conservar, para não estragar. E ali pegava aquela farinha com água, né? Ela falou? É com água? Leite de cabrito. Tinha cabrita. Porque a cabrita dava muito leite. Quantos litros ela falou? 30? Uns 2 litros. Por dia? Daí tinha uns 2 litros por dia da cabrita. Ela pegava aquele leite da cabrita, com aquela farinha, fazia um cozidinho ali, e ela falou assim, eu não passei fome, porque eu fui alimentado com essa massa de farinha com leite de cabrita. E quando ela falava isso, eles são de uma família bem humilde mesmo, bem humilde mesmo. Mas eu olhei e vi o cuidado de Deus. Eu vi o cuidado de Deus. De uma mandioca que se tira da terra e cada um pode fazer a sua própria farinha, que a gente vê os índios fazendo isso, sem precisar de nenhuma industrialização. De você ter um animal, uma cabrita, que você pode pegar lá e se alimentar. Nesse tempo, esse povo vivia do quê? Do que a terra o quê? Produzia, que é o que Gênesis deixou. Deus falou, eu vou deixar os alimentos, isso, eu vou deixar os animais domésticos, porque Deus, os peixes, e Deus sabia que nós tínhamos o quê? Necessidade que nós íamos. Mas o homem entrou com a indústria. Quando o homem entrou com a indústria, o homem agora, ele trouxe outras coisas para nós. Aonde nós esquecemos
a nossa origem, da onde vem todas as coisas para nós. Nós esquecemos que nós temos um Deus que deixou tudo já preparado para nós. Mas agora, parece que essa parte foi arrancada da nossa mente. Que tem um Deus da provisão que provê todas as coisas para nós. Mas agora, pelo sistema da criação do próprio homem, e você sabe que o próprio homem é o próprio quê? Diabo que trabalhou em cima disso aí. Então agora nós olhamos e achamos que pelo nosso trabalho, pelo nosso dinheiro, é que nós vai lá e compra, não é isso? Se nós trabalhamos, nós compramos. Se nós não trabalhamos, nós esquecemos que na verdade, quem nós somos, quem deu o fôlego de vida foi Deus, quem deu a saúde foi Deus. E se você não tiver saúde, você não trabalha. Se você não trabalha, você não tem o que comer. Então nós hoje estamos dentro, e parece que, estou falando de nós crentes, eu não estou falando de quem está lá no mundo, porque quem está lá no mundo não conhece essa verdade que eu e você conhecemos. Mas quando o Senhor disse, não andeis ansiosos, Ele está falando algo para mim e para você, que é para nós dar valor mais para a vida. Para nós dar valor mais para aquilo que nós já recebemos da parte de Deus. Que é para nós não dar valor para aquilo que já está tudo preparado para mim e para você. Porque você pode ver, tem pai que trabalha. E ele não dá o que para os filhos? Atenção para os filhos. Ele não dá atenção para os filhos. Porque o pouco que ele tem, ele vai se divertir. Ele vai se divertir, ele vai fazer outras coisas. Então nós entendemos que Deus está dizendo hoje para mim e para você, da fé. Quando a ansiedade começa a tomar a minha vida e a tua vida, é porque eu estou me afastando da fé. E Jesus sabia disso. Ele sabia que ia ser tomado de tal forma um mundo que, quem sabe, quando o Filho do Homem chegasse, não ia ter mais pessoas que iam ter fé. Um dia Jesus ele estava numa jornada e ele queria passar por Samaria. E ele envia 2 discípulos. Mas quando chega lá, eles não permitem a passagem de Jesus. E aqueles 2 discípulos, ali agora, eles dizem assim para Jesus, o senhor quer que nós oramos para que manda fogo? Igual Elias orou e mata eles? E Jesus olha e fala, mas que espírito sois vós? Muitas vezes nós não entendemos e compreendemos o que nós estamos vivendo na nossa vida. Porque a ansiedade, ela está diante de algumas situações que nós vivemos. E aonde nós deveríamos buscar em quem? Em Deus. Nós deveríamos buscar em oração. Nós deveríamos buscar descendo na presença do Senhor para procurar entender. Por que eu estou vivendo isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Para mim crescer naquilo. Para mim poder me tornar mais filho de Deus, mais santo, mais puro, uma pessoa melhor. Mas eu já começo a questionar, eu já começo agora, a ansiedade faz eu já querer tomar decisões, faz eu querer andar na frente de quem? De Deus. Eu quero que você abra a palavra no livro de Lucas, no capítulo 10 de Lucas. No versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe o ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo
uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pouco é necessário. Então, qual é a minha preocupação e a sua? Jesus está na minha vida. Jesus está na sua vida. Porque Ele entrou na minha vida. Ele entrou na minha vida. Assim como Ele entrou na casa de Marta, Ele entrou na minha casa. Eu sou casa espiritual. Mas como tem sido esse meu relacionamento com Jesus? É uma das coisas que o Espírito Santo falava comigo. Porque o relacionamento de Marta não foi legal. E é isso que é a minha preocupação. Nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus que não está edificando a nossa vida. Isso que é a minha preocupação. Porque nós vemos que esse relacionamento de Marta com Jesus dentro da sua casa, preste atenção, não edificou a vida de Marta, meus irmãos. Por quê? Como você chama ele? Por que, Elaine? Porque Marta não mudou com a presença de Jesus na sua casa. Jesus entrou para ensinar. Mas ao invés dela querer agora aprender a viver o que? A nova o que? Vida que é a que você está recebendo agora. Ela continuou nas mesmas o quê? Atitude. Do jeito que ela estava, ela continuou. Ela continuou trabalhando, ela continuou fazendo, ela continuou mandando, ela continuou chegando para Jesus e dizendo, você não se importa, papá. Em nenhum momento nós vimos uma pessoa querer aprender a viver essa experiência de ter Jesus na sua vida. A de receber Jesus na sua vida, porque quando Jesus chega, ele é a maior convidada, ele muda tudo. Onde a presença de Jesus está, o ambiente modifica, tudo modifica. Mas o ambiente na vida de Marta, presta atenção, não mudou. A mulher continua inquieta do mesmo jeito. A mulher continua ansiosa do mesmo jeito. A mulher continua mandona do mesmo jeito. A mulher continua a ficar olhando para a vida dos outros, querendo mandar na vida de todo mundo. Menos olhando para quem? Para a vida de quem? Isso me preocupou quando Deus me mostrava isso aqui. Porque quando Jesus chega, a minha vida e a tua vida tem que parar. Aleluia. Você tem que parar tudo para ouvir. Aqui está dizendo, ó, ouvir os ensinamentos. Porque agora, Elane, ele vai me ensinar uma nova forma de viver. Ele vai mostrar um novo prisma que eu não estou enxergando. Eu não enxergava antes. Ele vai tirar as escamas dos meus olhos. Ele vai tirar minha surdez espiritual. Ele vai começar a eu ver coisas que eu não via. Ele vai falar aos meus ouvidos e eu vou começar a enxergar coisas que eu não via. Eu vou começar a organizar minha vida e eu vou começar a colocar prioridades na minha vida. Aquilo que eu achava que não era importante, é importante. Aquilo que eu achava que era importante, passa agora não sei o quê. Mais importante, porque agora eu vou entender os valores. Mas como que eu vou entender os valores? Segundo o reino de quem? De Deus. O reino vem e ele vai trazer para mim agora outros valores, que não é valores mais naturais, não é aquele valor que eu aprendi, não é aquilo que eu nasci como carne, porque tudo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Agora o espírito meu que habita em mim, ele vai começar a ver que tem outros valores. Antigamente eu achava o quê? Olha, se me desse um tapa eu dava 2. Mas agora com os valores, isso é o valor carnal que eu aprendi. Mas agora com o valor do reino, ele fala assim, bate uma face da outra. Agora é diferente. Agora ele fala assim, odeia ele. Fala, não, agora tem que orar por ele. Você tem que amar ele. Porque são totalmente os valores do que? Contrário àquilo que eu aprendi. Então agora eu tenho que, agora o quê? Aprender. Se eu quero ser filho de Deus, e se eu quero entrar no céu, e se eu quero realmente a nova vida, eu tenho que abandonar o que? A velha vida. A velha vida. E nós olhamos para Marta, uma mulher que não abandonou a velha vida. Isso que me preocupou. Que a presença de Jesus na sua vida não impactou a
sua vida. Sabe o homem interior, igual nós somos pessoas fortes, porque tudo que está aqui são todos líderes, todas pessoas fortes, que precisam, igual o Paulo, né, cair do cavalo para ter um impacto dentro. Mas nós vemos que a presença de Jesus não impactou a vida de quem? De Marta. A ponto de dar um choque nela e dizer, mas quem é tu que me persegue, igual Paulo? Mas quem é tu? Parar Paulo do caminho, fazer Paulo, ele caiu do cavalo e ficou lá caído. Ele não levantou, pegou o cavalo e continuou. Aí eu vim fazer um negócio, eu vim perseguir o povo e eu vou continuar? Não, o impacto com Jesus fez aquele homem cair do cavalo e agora mudar o quê? De direção. Comportamento, atitude, direção, mudou tudo na vida daquele homem. Ele mandava, agora vão te mandar. Você falava, agora você vai ouvir. Vai mudar tudo a tua história. E se na minha vida, na tua vida não tiver esse impacto, tem coisa errada na minha vida, meus irmãos. E é essa a minha preocupação e a tua que tem que ter hoje. Porque de repente nós estamos nos preparando para a eternidade. Porque é isso que nós fazemos. Nos preparar para a eternidade. Não é isso? A virgem está preparando para se encontrar com o noivo. Sem mácula. Totalmente preparada. Vestida, ornamentada. Para naquele grande dia nós estar perfeito. A hora de chegar, nós vamos estar assim igual isso aqui. Jesus vai vir e nós estamos na frente para a bodas do Cordeiro. Mas nós não podemos estar sem as vestes nupciais. Nós precisamos estar com as vestes nupciais. Agora imagina só, nós estamos na igreja e estamos perdendo o quê? Tempo. E por que estamos perdendo tempo? Porque, como o próprio Jesus disse aqui, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Então a preocupação minha é, será que nós estamos escolhendo a boa parte? Quando nós estamos indo para o culto, quando nós estamos vendo o abrir da palavra, quando está sendo ministrado algo para mim, para você, qual é a parte que eu estou pegando para mim? Qual é a parte que eu escolho pegar para mim? Será que eu realmente estou ouvindo o ensinamento e eu estou colocando em prática aquilo que Deus está me ensinando? Ó, a partir de agora você vai e faz assim, e viverás. Amém, Senhor. Então a partir de agora eu vou viver assim. Olha só para testificar a palavra, ó, fé é ter coragem para deixar Deus te guiar. Para você saber que foi Deus mesmo que está falando para nós hoje. Para essa casa, para mim e para você. Fé. É ter coragem de deixar Deus te guiar. Para uma viagem extraordinária, aonde você não dirige. Quem dirige é Ele. Você não está no comando, é Ele que está no comando. E Ele provém o quê? Tudo na sua vida. Jesus entrou, irmãos, e nós vemos uma pessoa ainda ordenando, uma pessoa inquieta, uma pessoa olhando para outra pessoa que estava ali adorando ao Senhor. Meu Deus. Maria estava adorando ao Senhor. Estava quietinha, sentada aos pés. E aquela quietude de Maria perturbava a ansiedade que é. Aquela confiança de Maria perturbava quem? Marta. A ponta ela fala, você vai deixar ela aí? Manda ela vir, tira ela daí. Podemos dizer que no inconsciente deve ter movido muitas coisas que nós não sabemos. Mas a ponto dela querer tirar Maria da melhor parte. É aqueles crentes que vê um na adoração, na presença e perturba. Fica perturbado porque o outro está mais perto do Senhor e ele está o quê? Mais longe de Deus. Por quê? Porque não tem o quê? Fé suficiente para se aproximar de quem? De Deus. Porque tem que ter fé. Está escrito. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E Ele recompensa aquele que busca. Então tem pessoas que não conseguem se aproximar do Senhor. E por quê, pastora? Porque não crê que Ele tem recompensa para dar. Aquele que se aproxima de Deus é porque o quê? Crê. Então você vê Marta não se aproximando do Senhor. Você vê Marta no mesmo ambiente, igual tem crente hoje. Pessoas no mesmo ambiente da igreja, mas que você vê que ele não consegue viver pela fé. Não consegue.
Ele não consegue. Ele está dentro do ambiente, ele está ouvindo a mesma palavra, ele está fazendo igual nós falamos, porque a palavra de Deus ela alcança todos. E a minha resposta, a tua resposta com as atitudes, mostra que nível eu estou diante de quem? De Deus. A palavra ela solta, a presença chegou, vai. Mas cada um, igual no capítulo 12 de João. Nós vemos que Jesus estava lá, ministrando naquela ceia de Lázaro, e cada um tinha uma reação. Marta continuava servindo, Lázaro estava escutando, Maria estava adorando, ofertando o bom perfume nos pés do Senhor. Aí tinha um povo que estava só ouvindo, os outros só estavam criticando e outros já estavam planejando em matar Lázaro também. Então a palavra, quando ela chega, ela vai definir algumas coisas. Isso que é o problema. Isso que é o problema que as pessoas não estão entendendo. A palavra, ela vai definindo a minha vida e a tua vida. Ou eu vou me aproximando mais de quem? De Deus. Ou cada vez eu vou fazendo o quê? Nunca a passagem de Deus, Elaine, pela sua vida ou a palavra vai te deixar neutra. Não existe neutralidade no Evangelho. Existe, ou eu estou perto ou eu estou que jeito? Longe. A própria Marta, depois lá no capítulo 11, que você não precisa abrir de João, nós vemos agora, Lázaro morre. Jesus é avisado. Jesus demora 4 dias. Por isso que eu digo para você, ansiedade. Ansiedade, ela não suporta, Lucas, o tempo. Se tem algo que deixa uma pessoa ansiosa, é o quê? O tempo. A espera. Você pode ver que Saul era para esperar quantos dias? 7 dias. Passou 1, 2, 3, 4, 5. No 7º dia, a hora da bênção, ele se adianta poucas horas. E vai lá e faz o quê? A oferta. Quando ele termina de fazer a oferta, quem que chega? Samuel. Naquele momento, o que aconteceu com Saul? Ele perdeu o quê? Ele perde o reino pela sua ansiedade. Você sabe o que é isso? Perder o reino por causa da sua ansiedade? Enquanto nós olhamos para um homem com os mesmos sentimentos que eu e você, que se chama Elias, a Bíblia diz que é um homem igual a você, eu e você, com o mesmo sentimento. Ele sobe no monte para orar e fala, vai chover. Aí ele pega Geazi e fala assim, o dele lá, o auxiliar, fala assim, vê lá como é que está o céu. Está de cabeça baixa, prostrado, com a cabeça no joelho, orando a Deus, e manda, vai lá ver. O que você vê? Nada. E agora? Nada. Terceira vez? Nada. Quarta vez? Nada. Quinta vez? Nada. Mas ele parou, Elaine? Não, ele continuou o quê? Ora. A fé, ela precisa dessa persistência. Sexta vez? Nada. Continuou o quê? Orando, do mesmo jeitinho que estava. 7ª vez, eu vejo uma nuvem da mão do homem. Ele levanta e fala, acho bem. Então nós olhamos e vemos que a fé, ela faz um estado de espera. Diga assim, espera. De espera. Não adianta, igual a mulher que vai dar o parto. Ela pode ficar com dor ali, e ela pode querer, mas até os médicos falam, não está na hora. Espera. Não deu o quê? Um tempo. Não foi criado um ambiente necessário para quê? O bebê o quê? Nascer. Não, mas eu quero. Não adianta, se nós mexer vai o quê? Morrer, você pode morrer também. Então a gente tem que aprender a esperar. E às vezes essa questão do tempo, nós não sabemos esperar. Nós olhamos para essa mulher, Deus deu tempo, 4 dias. Deus podia ir no primeiro? Podia. Deus podia ir no segundo? Podia. Podia ir no terceiro? Podia. Mas aprove a ele no 4º dia para se estabelecer, tipo, morreu o quê? Tudo. Mesmo. Porque senão é perigoso o pessoal falar, não, ele não morreu. Então ele tinha que dar o tempo para ninguém contestar o quê? O óbito de Lázaro. Era o tempo necessário que os próprios testemunhos iam falar, ele morreu mesmo. Aí ele fala assim, agora vamos acordar Lázaro.
Vamos lá acordar Lázaro? Olha que delícia, né? Vamos acordar Lázaro? Que benção. Hã? Aí ele vai andando, quando ele chega na aldeia. Quem que é a pessoa que cruza a aldeia e vai lá? Marta. Hã? Do mesmo jeito que ela estava lá inquieta, ela já estava pronta já. Acho que alguém falou assim, Jesus chegou. Acho que ela deu um pulo lá, na porta lá da aldeia, e já falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido nada. Aí ele olha e fala assim, eu não te falei, Marta, que você cresce, você ia ver a glória de Deus? Eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Meu Deus, irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vale a pena nós falar sobre isso aqui. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isso? Olha aqui esse diálogo. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Quando nós olhamos para Marta, nós vemos que ela recebeu uma palavra, irmão. Se você olhar bem no capítulo 24, vamos do 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O que é uma pessoa ansiosa e uma pessoa que está sob ação com a influência da ansiedade, da inquietação? O Senhor chega, como chegou na casa dela, e a pessoa está impedida de viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Em vez dela receber e acolher o ensino, ela não tem esse ensino dentro dela. Mas ela tinha, Marta tinha algo. O que a Marta tinha? Um evangelho morto. Um evangelho morto. Ela conhecia a lei. Ela só não conheceu a graça. Mas a lei ela conhecia. Porque ela mesmo fala, eu sei. Ela fala aqui, ó. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último quê? Uma pessoa que não está pronta para viver o milagre de Deus agora. Sabe quando uma pessoa não tem fé, Cida? É porque ela não consegue alcançar, preste bem atenção, que Deus pode fazer algo aqui, ela não consegue. Você acredita nisso? Ela conhece a Escritura, ela até fala das Escrituras, porque está escrito, está entendendo? Olha, Deus curou lá, tal, Deus fez isso e daquilo. Mas fez o quê? Lá. Não faz o quê? E para Deus agir aqui, Lana, eu tenho que ter o quê? Para Deus agir aqui? Fé. Exatamente. Fé, a certeza e a convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Jesus chega, o milagre chega, o dom do milagre chega, a presença de Deus chega, o poder de Deus chega. Ela está falando com o próprio Deus, o eu sou, mas ela questiona algo para o futuro, ela não questiona algo para o aqui, agora. Ela não consegue enxergar o aqui e agora, ela consegue olhar o depois. Hoje você olha para pessoas dentro da igreja que ela não consegue ver o poder de Deus aqui agora. Ela sabe, Marcos, que existe. Ela sabe porque está escrito. Ela já ouviu falar, ela já ouviu alguém pregar, ela mesmo já viu. Mas ela mesmo não toma posse daquilo que Deus tem preparado para ela. Você já viu isso? Você crê nisso ou não? Que existe isso dentro da igreja hoje?
Nós estamos falando de alguém que se relaciona com Deus. Nós não estamos falando de um gentil. Nós não estamos falando de alguém que nunca ouviu falar de Deus. Nós não estamos falando de alguém que está lá fora, que nunca viu a Bíblia, que nunca viu a palavra. Nós estamos falando para gente crente. Nós estamos falando de pessoas que tiveram experiência com Deus e vieram, já foram visitados pela palavra, pelo poder de Deus, mas que hoje, diante das dificuldades do tempo, perante a sua ansiedade, a sua inquietação do coração, elas não conseguem mais ver o mover de quem? De Deus. Elas não conseguem mais ver o mover de Deus. Não conseguem mais. Isso está assim, a igreja, cheio de gente assim. Você pode ver que Jesus parou a conversa, tá? Por quê, pastor? Porque Jesus não se relacionou com Marta. Por quê? Porque quando Jesus entra na casa de Marta, Marta não se relaciona com quem? Com Jesus. E agora Marta tenta um relacionamento com Jesus, mas é um relacionamento questionador, que vai contra o quê? O poder de quem? De Deus. De Deus. Então Deus não consegue trabalhar com uma pessoa que, ao invés de submeter e querer estar pronta para receber o milagre, é alguém que está se opondo ao milagre. Porque pensa que sabe, pensa que conhece, pensa que está no controle, pensa isso. Porque Marta, pelo amor de Deus, Marta, sangue de Jesus na minha vida e na sua vida. Jesus, ele chama alguém naquele ambiente, que no caso foi Maria, que naquele ambiente Maria estava o quê? Pronta para receber o quê? O milagre. Jesus foi, não por Marta, Jesus foi por Maria. Por Maria. O milagre aconteceu não por Marta, o milagre aconteceu por Maria. Aí você olha e fala, peraí, então pastor, se eu tiver a atitude de Marta, não vai acontecer o que na minha vida, na tua vida? Milagre. E por quê? Porque você vai ver aqui. Quando eu estou nesse estado de Marta, inquieta, ansioso, fora do propósito, sem fé, simplesmente em atividade, fazendo, mas eu esqueço quem Jesus é e o poder de Jesus. Jesus chega e ele vai resolver o milagre. Vai resolver o meu problema, vamos dizer assim. E o que vai acontecer comigo? O que aconteceu com quem? Com Marta. Jesus disse assim, onde está? Onde ele está sepultado? O que mais você falou? Já faz o quê? 4 dias. Já cheira o quê? Mal. Ou seja, não mexe Jesus. Não tem mais o quê? Aqui ela declara que ela não mais o quê? Acredita. E a pior coisa que tem é nós crentes, presta atenção. Se mover pela circunstância e impedir a ação de quem? De Deus. Quando nós olhamos para uma vida, olhamos para uma situação, olhamos para uma circunstância, e eu e você como crente se colocamos no meio, dizendo já, ele não tem jeito, ela não tem jeito, não muda, não adianta. Olha o que já fez, olha o que ela já fez, olha o que nós já perdemos, olha o que aconteceu. Essa situação está o quê? Acabou. Porque existe, vamos falar a verdade aqui. Nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder casa, nós podemos perder emprego. Mas tudo isso você fala, vou trabalhar, vou comprar outra casa, vou fazer isso, vou comprar outro carro, bateu e tal. Mas quando eu e você, nós fomos doutrinados assim, nós estamos diante do caixão. A primeira coisa que nós falamos o que é? Acabou. Nós fomos doutrinadas para diante de um caixão dizer que tudo acabou, que não tem mais o quê? Não tem mais jeito. E nós olhamos o Senhor ensinando eu e você a ver que quem está em Deus não tem o que? Limite. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra o quê? Viverá. Onde a morte, onde está a tua vitória? A morte não é o limite para o homem que acredita em Deus, mas para nós que acreditamos, a morte é o novo que recomeço. É aí que vai começar a vida o quê? Eterna. Aí que vai começar a alegria, a paz, o descanso, onde nós não vai chorar mais. Mas vê se alguém quer morrer. Você quer morrer? É, Deus. Como a Jaque descobriu outro dia.
Pastor, sabe por que ninguém quer morrer? Porque porque todo mundo tem medo. E você sabia que a ansiedade é medo também, né? Ansiedade, inquietação também é medo. Envolve esse sentimento de medo também. Aonde, se nós soubéssemos, né, que nós íamos ir para as ruas de ouro, sentar com Abraão, Isaac e Jacó, né? Viver na plenitude de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Você acha que nós ia querer viver nesse sofrimento que nós está hoje? Mas e o medo? E o medo que aprisiona nós aqui nessa terra? Onde nós não temos certeza de nada. E por que nós não temos certeza de nada? Porque o Espírito que está em nós testifica. Igual no jovem rico. O jovem rico, ele fala assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava onde? Dentro do quê? Da igreja. Ele conhecia o quê? Todas as leis dos mandamentos. Só que faltava alguma coisa para ele ser o quê? Perfeito. E quando Jesus começou a mexer naquela perfeição, o que ele fez? O que você acha que fez Nicodemos e o jovem rico procurar Jesus? O Espírito que habita em nós testifica que nível que nós estamos. E o que é necessário mudar. Mas a pergunta é, até que ponto você e eu estamos dispostos a ouvir e obedecer? Essa nossa geração hoje, uma geração rebelde, uma geração egoísta, uma geração onde nós estamos na pior geração. Nós estamos na geração que é onde as redes estão sendo jogadas e está escolhendo os peixes bons e os peixes quê? Mal. Nós temos que começar a entender aonde nós estamos enquadrando em tudo isso. O Evangelho ele não deixa sombra de dúvida do que Deus espera de mim e de você. Mas eu tenho mudado o Evangelho, você tem mudado o Evangelho. Eu tenho me amoldado a este mundo, as paixões desse mundo, as coisas desse mundo, e eu começo a achar as coisas tudo que é tudo normal, tudo natural. O sim, sim já não é mais sim, sim, é sim, não, quem sabe, talvez. Eu já não tenho mais aquela firmeza, vamos falar a palavra certa. A firmeza de não me contaminar. A firmeza de, está escrito, então eu tenho que obedecer. A firmeza de, peraí, Deus está querendo, nós temos que fazer. Está escrito, nós temos que fazer. Mas o que está sendo colocado? O meu quê? Querer. O meu querer. Ah, eu não estou querendo. Ah, eu não estou gostando. Ah, eu não sei. Nós estamos dando lado para que o inimigo entre dentro da nossa vida. E nós estamos nos amoldando a este mundo e esquecendo os princípios que Deus já deixou para mim. E esquecendo que Deus não muda princípio. Vai lá em Atos 10. Mãe, eu te trabalho. Para nós estar encerrando. O centurião Cornélio morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava,
chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Versículo 23. Pedro, pois, convidando a entrar, hospedou no dia seguinte. Levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro se levantou e dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, encontrou-se muitos reunidos ali, a que se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus nos demonstrou que a nenhum homem considerássemos comum ou imundo. Por isso, uma vez chamada, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias, olha só, que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecente. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, diga assim, prontos para ouvir tudo o que Deus te foi ordenado da parte do Senhor. Amém? Então, pastor, só quer dizer o quê? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que ali houve um Pentecoste no meio dos gentios. Quando nós falamos de gentios, nós estamos falando de nós. Ou seja, os dons do Espírito desceram sobre aquele povo, sobre aquela casa. E hoje a gente não se vê mais isso acontecer. E a Bíblia é muito clara em dizer, ainda no versículo 44, diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam ele. Então hoje o que está acontecendo na igreja? Nós estamos na igreja, mas nós não estamos ouvindo o ensinamento de Deus. Nós estamos na igreja. Porque hoje não se vê mais o batismo do Espírito Santo dentro da igreja. Porque você vê uma igreja ansiosa. Você vê uma igreja inquieta. Você vê uma igreja que já chega, já pensando em ir embora. Você não vê uma igreja que veio para adorar. Você não vê uma igreja que veio para crescer, que veio para aprender. Mas ela veio para protocolar, para cumprimentar todo mundo, para falar as coisas do mundo, pá. Poucas pessoas vêm com o coração pronto, igual o Cornélio estava, entende? Deus fala com ele, presta atenção, irmão. E esse homem, ele obedece o que Deus fala. E ele manda buscar Pedro. E quando ele manda buscar Pedro, Pedro não veio no primeiro dia, demorou quanto? 4 dias. Mas como eles ficaram? Esperando. Da mesma forma. Ficaram igual 4 dias lá, Marta não conseguiu, achou que era muito tempo. Agora nós vemos um homem chamado que não era gentil, igual eu e você. Mas que Deus havia falado com ele e não veio na hora que ele quis. Veio na hora que Deus o que? Manda. E ele mesmo declara: fala, porque nós estamos prontos para ouvir tudo que Deus está ordenando. É isso. Isso que Deus olha no meu e no seu coração, preste atenção. Porque o homem, ele vê a aparência, preste atenção, irmão. Mas Deus vê coração. Então, a semente minha e tua, que é o ensinamento, aonde está caindo?
Será que ela está caindo numa terra pronta a germinar? Porque eu estou na expectativa de ouvir a ordenança que Deus vai falar com nós. Por exemplo, hoje vocês estão uns anjos aqui. Meu Deus, que maravilha que está aqui hoje. Mas tem dia que... Sabe por que eu pedi o microfone? Para me poder falar. Porque teve um lugar que eu não consegui falar. De tanto... Aquela bagunça. O diabo trabalhando de um jeito. Que eu falei para ele, eu não vou pregar mais sem microfone. Qualquer coisa eu dou uns gritos lá naquele microfone para acordar o povo. Porque é muito triste que ele está ministrando aqui e você vê pessoas que não estão recebendo. É muito triste, irmão. Porque você vê que é Deus que está falando e as pessoas estão pensando o que será que a Eliane fez hoje? Será que vai ter maionese? Aquela farofa da Eliane é bem gostosa, né? Nossa, vai ter Coca-Cola também? Hã? Ai, que delícia! Será que a pastora não vai parar de falar que eu não comi nada para vir nessa festa hoje? Eu estou falando com você, tá, seu cara de pastel? Carnal! Você tá bem carnal, hein? Cuidado, irmão. Eu tô brincando, mas é bem sério. Eu tô falando de salvação, irmão. Eu tô falando de coisa muito séria e eu tô falando de igreja hoje. Eu e você. Como igreja pessoal, como Marta e como igreja coletiva. Quando Deus nos reúne para falar conosco, igual na casa de Cornélio estava, irmão. O Cornélio não estava sozinho, estava a família dele, estava os amigos, estava todo mundo lá. E todo mundo na expectativa. Para receber o que Deus ia falar através de Pedro, irmão. Eu e você precisamos começar a respeitar os mensageiros. Os mensageiros têm que ser respeitados. Quando Deus levanta um mensageiro, irmão, não importa quem é o mensageiro, mas se ele é o mensageiro de Deus, ele vai trazer uma mensagem de Deus para mim e para você. E nós não podemos fazer da mensagem qualquer coisa. Fazer as coisas de Deus se tornar coisa comum. É comum agora. As coisas de Deus agora é comum. Por quê? Você liga lá, tem live. Você liga lá. É tanta coisa, que você já não tem mais o quê? O que Cornélio tinha? O que Cornélio tinha que chamou a atenção de Deus? Temor. Respeito, reverência por Deus e pelas coisas de quem? De Deus. Pelas coisas de Deus. Tem que voltar para a minha vida e para a tua vida temor. Eu digo para mim e para você, conhecimento, sabedoria, sem temor, é loucura. Se eu cresço na sabedoria e no conhecimento, o temor tem que crescer mais e mais dentro de quem? De mim. Porque quanto mais eu sei de Deus, mais eu temo quem? A Deus. A Deus, irmão. Não tem essa de eu saber e achar que Deus é meu chapa, é o camarada. Você está entendendo? O homem lá de cima. Não existe isso, irmão. Eu tenho que crescer em temor. E o próprio Deus falou para Moisés e depois ele confirma para Josué. Tira a sandália porque o lugar que você está é o que é? Querido, aonde Deus está, você pode ver que no primitivo, o sacerdote que entrava na presença do Senhor, eles entravam, mas não sabia que ia sair o quê? Vivo, irmão. Porque se não entrasse com santidade, ia sair de jeito? Morto, porque Deus ia fumir. Não é brincadeira você entrar na casa de Deus. Não é brincadeira você falar de Deus. Não é brincadeira você ser mensageiro. Mas também não é brincadeira você ouvir Deus e desprezar. Marta é uma igreja que eu olho para a igreja de hoje. É uma igreja que ela está servindo. Mas ela está servindo sem entendimento. Porque a gente tem que ter entendimento para servir a Deus. Tem hora para tudo. Nesse momento, Jesus entrou na casa. E era a hora que ela tinha que agora parar para o quê? Ouvir. Ela tinha que parar para ouvir. E, no entanto, ela continuou nas atividades. E quando ela foi provada, ela foi reprovada. Por quê, pastora? Porque a fé vem por ouvir. E ouvir o que é a palavra? De Deus. E como ela não ouviu, ela não tinha o quê? Ela não tinha fé. Então tem crente hoje que não tem fé mais.
está na igreja, participa dos cultos, mas não tem o quê? Fé. Mas por que eu não tenho fé? Porque eu não ouço. Eu sou na cama, não, eu estou aqui. Então, quem tem ouvidos. Por que já tem essa palavra? Quem tem ouvidos? Porque tem gente que não tem ouvido. Está na igreja, o corpo está ali, está entendendo? O corpo está ali, mas só está o corpo. A mente está o quê? Vagando. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu. A vida daquele homem foi impactada? Não. Ele mudou? Não. Jesus estava na mesa com ele? Estava. Jesus operou uma salvação ali? Operou com a pecadora. Jesus mesmo decretou: tua fé te salva. A pecadora tinha fé suficiente para ser o quê? E Simão tinha conhecimento que levou ele para onde? Para o inferno. Um conhecimento sem fé é miserável na minha vida, porque vai questionar. Vai questionar as coisas. E a fé não questiona, Jesus não questiona. Você só ouve. Você pode ver que Cornélio fala assim: fala agora tudo que Deus nos ordenou. Nos ordenou. Porque a palavra é ordem, é ordenância, é mandar. Mas Max e todos nós estamos aqui. Quando diz ordenância, vem de ordem. Quando diz de mandamento, vem de mando. O próprio Jesus diz que ele me chama Senhor, Senhor, ele não faz o quê? O quê? Manda. Então muitos de nós não queremos ficar o quê? Submeter. Nós queremos fazer como Marta, mandar em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz assim, Deus faz assim. Tudo errado. Tudo errado. Voltando para o começo do que nós aprendemos. O vosso Pai Celeste sabe o que você necessita. Pastor, só quer dizer o quê? Eu quero dizer que nós somos filhos. E como filho nós temos uma paternidade. E nós temos uma autoridade. Na terra é assim. O pai e a mãe é a autoridade sobre o quê? Sobre os filhos. Quem que manda? É os filhos ou os pais? Mas hoje é uma geração de quem está mandando? Os filhos. Na igreja é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Os filhos estão querendo mandar quem? No pai. Está querendo que o pai faça assim, faz assim, faz assim. Então essa geração, ela está marcada pela rebeldia, pela desobediência. Onde os filhos não estão submetendo a quem? Ao pai. Vosso Pai Celeste sabe o que necessita. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando nós saímos desse propósito, nós se perdemos na caminhada. E quando nós se perdemos na caminhada, nós começamos a ter o mesmo comportamento das pessoas lá de fora. E as pessoas já não vêem sal e luz em nós. Nós já não brilha e nós não somos a diferença. Porque o nosso comportamento é igual do povo lá de fora. Nossa atitude é igual. Porque a nossa inquietação, a nossa ansiedade é igual. Faça os vossos filhos se preocupar com o reino. Faça você mesmo buscar o reino. Porque os dias são maus. E basta cada dia transformar hoje. Pastor, o que tem que acontecer? O que está acontecendo hoje, Max, é que o dia mau está deixando as pessoas mal. Ao invés do dia mau, eu vencer o dia mau e eu resistir ao dia mau, o dia mau na minha vida está me deixando o quê? Uma pessoa o quê? Mal. Eu estou sendo transformado pelos dias o quê? Mal. Ao invés de no dia mau, o bem que está em mim, eu desfazer a obra do mal e falar, aqui não, diabo, mas eu estou permitindo, por tudo aquilo que eu estou vivendo, fora da visão, eu estou deixando que o dia mal, aquilo que o diabo preparou, me transformar. Ao invés de eu transformar o ambiente e as
pessoas. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos louvar mais um hino. Aleluia, Jesus.